A força do agro, o Brasil que dá certo. Venha com a gente fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional. Goiás tem uma das maiores reservas de silício do mundo. Vamos saber como o mineral é usado como fertilizante. Aqui com a gente a professora Maria Amélia Henriques, pesquisadora do Plano Estadual de Recursos Minerais de Goiás, também professora da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Pará, autora do livro Mineração, Maldição ou Dádiva, o dilema do desenvolvimento das regiões de base mineral. Seja muito bem-vinda, professora. Muito bom dia, uma satisfação estar conversando com vocês. Clístenes Nascimento, engenheiro agrônomo, também professor titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu, Joyce, estar aqui com vocês no A Força do Agro. Goiás é um dos principais estados mineradores do Brasil, com destaque para o cobre, ouro, cobalto, níquel, nióbio, fosfato. É o terceiro setor mais importante da economia do estado, atrás dos grãos e da carne. Em Cristalina está a maior reserva de silício. Professor, o que é o silício? Olha, são os silicatos, né? A tradição de Cristalina ali é muito voltada para as gemas e joias. A gente tem uma concentração muito grande de produtores artesanais dessas gemas e joias. Inclusive, eles criaram um plano Cristalina 2040 para o fortalecimento daquilo que se chama de arranjo produtivo local. Então, a discussão agora é que indústrias trazer para você realmente potencializar essa cadeia produtiva, porque pela quantidade dos jazimentos do quartzo, você poderia ter uma cadeia bastante diversificada. Agora, Clístenes, utilizado geralmente em eletrônicos, satélites de materiais hospitalares, o silício ele pode ser usado inclusive no agro como fertilizante, né? Verdade, Joyce. Como você bem disse, o silício ele tem uma ampla gama de produtos, de tecnologias no qual ele é utilizado, desde as práticas médicas, implantes, eletrônicos, os mais diversos, e também na agricultura. Então, os fertilizantes ditos silicatados, hoje são a realidade, eles podem ser utilizados tanto na forma sólida aplicada ao solo, como na forma foliar, e trazem imensos benefícios para a cultura. Para você ter uma ideia, o silício é um elemento que perde apenas oxigênio em termos de concentração nas rochas e nos solos. E nas plantas, inclusive, o silício supera em concentração a maioria dos micronutrientes e até mesmo alguns macronutrientes. Então, sim, o silício é uma alternativa muito viável e interessante para ser mais implementado na agricultura do que tem sido até então. Professora, e a reserva aí de Goiás, ela possui o silício mais puro do mundo, portanto, o mais desejado, provavelmente, né? Com certeza. Mas, assim, o que nós observamos, nós fizemos, inclusive, um seminário preparatório do plano em Cristalina, onde nós escutamos os produtores locais, e o que nós percebemos é que falta ciência, tecnologia e inovação. Falta capacitação da mão de obra local, uma aproximação maior com laboratórios. Quer dizer, você tem um potencial aí em termos de matéria-prima, mas essa matéria-prima ela precisa se transformar nesses produtos, dessa gama de produtos, e considerando a força do agro de Goiás, com certeza uma parcela importante para voltar para a agricultura. Mas, por exemplo, diferentemente de Catalão, a gente que já tem várias indústrias ali na área dos fosfatos, a gente precisaria atrair essas empresas que trabalhassem essa questão lá em Cristalina. Essa questão, né, Clístenes, é a cadeia, tem que ter a indústria para poder aproveitar, para poder trabalhar, para poder dar sequência. Você falou aqui sobre as vantagens do silício para as plantas. Os defensivos, os fertilizantes, a maioria deles tem o silício na fórmula? Em verdade, não. Os fertilizantes ditos silicatados, eles são específicos, então você teria que adquirir os fertilizantes com silício para ser aplicado na agricultura, né? Então ele teria inúmeras vantagens e a principal delas, já que você tocou no tema defensivos, por exemplo, é a resistência e tolerância da planta aos diversos estresses bióticos, ou seja, provocados por doenças de plantas ou por ataques de pragas. Então, o silício ele tem essa capacidade de, ao ser absorvido,
ele formar na epiderme das folhas, ali juntinho, abaixo da primeira camada de folhas, uma camada de SiO2, sílica, que então protege a planta tanto do ataque de pragas como do ataque de doenças. E também diminui muito a perda de água das plantas, ou seja, melhora a tolerância das plantas ao estresse hídrico, o que é outra coisa fundamental, especialmente nas nossas épocas de veranico. Então, essa diminuição do estresse é a principal característica do que o silício pode impor às plantas, melhorando então o desenvolvimento e a produtividade das culturas. Professor, o quartzo, ele já é mais conhecido, né? Até na decoração, nos móveis, a gente conhece mais a pedra de quartzo. O silício, ele vem ali de uma parte do quartzo? Ela é uma rocha, né? É uma rocha e que tem a concentração aí nessa região do centro-oeste muito grande. E tradicionalmente ela tem sido usada ali na cadeia de gemas e joias. A gente vê, inclusive, peças muito bonitas. A cadeia de gemas e joias é uma das cadeias importantes ali para serem promovidas pelo plano. No seminário de Cristalina ficou muito claro assim, o clamor da população local de ter mais apoio no sentido de ter mais próximo os laboratórios, qualificação de mão de obra, linhas de financiamento. Um aspecto muito importante que a maior parte dessa extração do quartzo é uma extração que não está ainda licenciada. Então, trabalhar a questão do licenciamento ambiental, trabalhar a questão da formalização da atividade, é um aspecto importante. Quer dizer, o que eu estou querendo falar é que não basta você ter uma jazida rica se não tiver as outras condições que permitam que este arranjo produtivo realmente ele possa ser desenvolvido. E isso implica em observar vários aspectos, desde a qualificação da mão de obra, o acesso aos laboratórios, os acessos aos mercados, acesso às linhas de crédito e toda essa cadeia que envolve a produção. Esse é um dos principais entraves, né? A professora colocou bem aqui, não adianta ter, e o Brasil tem tanta riqueza, só que é preciso legislação e toda uma cadeia para poder usar o que existe aqui. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Clístenes, agora em que culturas que o silício ele pode ser aplicado? Tem alguma cultura específica ou de uma forma geral?
Inicialmente, devido às chamadas gramíneas, como o arroz, cana-de-açúcar, absorverem uma quantidade maior de silício, se passou muito a acreditar que apenas essas culturas responderiam bem aos silicatos de cálcio que são aplicados. Na verdade, qualquer cultura, a gente sabe hoje de experiência própria, de vários trabalhos no campo que temos, né, há mais de 20 anos trabalhando com silício, que culturas como frutíferas, hortícolas, podem responder muito bem ao silício. Então, nós temos resultados muito positivos, por exemplo, com cebola, com manga, com uva, com melão. Então, todas essas culturas podem responder bem à aplicação do silício. Então, independe da cultura. Hoje podemos dizer que qualquer cultura ela tem o potencial de responder bem à aplicação de silício. Não apenas as gramíneas, não apenas essas culturas que absorvem maiores quantidades do elemento, mas qualquer cultura, mesmo absorvendo quantidades menores, pode se beneficiar da aplicação do silício. Agora, professora, são mais de 800 mil toneladas aí que podem ser vistas do espaço nessa reserva aí de cristalina, é isso? Me corrija se eu estiver errada. Sim, é realmente uma jazida que a gente chama de porte internacional, né? Ela permitiria, desde que devidamente trabalhado o arranjo produtivo, essa diversificação que eu falei há pouco. Certamente, a questão agro, ela poderia ser o carro-chefe, a gente chama de indústrias âncora, e essas indústrias âncora, de alguma forma, transbordar para os pequenos. Aí você caberia arranjo de grandes empresas voltadas para os fertilizantes, para o enriquecimento na área dos minerais de transição energética, para outros usos dentro dos setores industriais e para os pequenos. Eu acho que o plano de mineração do estado de Goiás, que está sendo finalizado agora, ele dá um olhar, uma lupa especial para essa área e para essa região que já tem uma longa tradição de minerar o quartzo. Agora, Clístenes, vocês há 20 anos estudam o silício. O silício, ele é extraído no Brasil, ele vai para fora como matéria-prima, transformado em fertilizante, ou ele é transformado aqui mesmo no Brasil? A gente já está falando aqui sobre a deficiência, a falta da indústria perto ali do estado, mas existe alguém no Brasil que faz esse trabalho? Sim, nós temos fertilizantes silicatados nacionais, são totalmente produzidos no país, né? E aí nós podemos ter tanto as fontes naturais, como a reserva que a professora Maria Amélia está nos comentando, como também fontes que vêm de escórias de siderurgia. Então, algumas escórias de siderurgia, elas são limpas em termos de poluente e a partir dessa fonte você produz silicatos de cálcio também que podem ser usados na agricultura. Além disso, existem fontes de terra de atomácea. Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos uma das maiores reservas do Brasil de terra de atomácea, que é outra fonte de silício, que também pode ser utilizado na agricultura. Então, diferentemente dos fertilizantes nitrogênio, fósforo, potássio, que nós temos sérios problemas, né, uma alta dependência internacional, 90% dos nossos fertilizantes, aí, beirando 90% são importados. Para o silício, não, nós teríamos uma quantidade de fontes naturais disponíveis no país que podem ser usadas para a agricultura. Embora os agricultores ainda não alertaram para a importância desse elemento. Então, há muito ainda a ser entendido na agricultura de como esse elemento é importante e de como a gente pode utilizá-lo para beneficiar a produtividade. Com isso, certamente, a demanda pelo uso do silício como fertilizante irá aumentar bastante. Veja só, como o Clístenes falou, nós temos bastante silício aqui, inclusive, professora, a extração ali nessa jazida em Goiás está sendo desativada de forma gradual, justamente para preservar o lugar, transformar num espaço turístico. Acho que o professor Clístenes nos coloca uma questão muito relevante, né? O olhar do Brasil para outras rochas voltadas para a agricultura é muito recente. Nós ficamos muito presos no famoso NPK, que é o nitrogênio, o potássio e os fosfatos. E a gente sabe que a questão do potássio, o Brasil tem menos de 10%, né? Fosfato é um pouco mais, nitrogênio um pouco mais, mas principalmente potássio, o Brasil é extremamente carente. Mas o Brasil, ao mesmo tempo, é extremamente rico
em outros tipos de rocha. Então, a questão dos silícios é uma questão muito recente, e que ele faz esse papel da economia circular, como muito bem o professor falou, de escória de alguns setores. No caso de cristalina, você poderia perfeitamente fazer um escalonamento da qualidade dessas rochas, pegando aquelas rochas que são de menos nobres, aquelas que não precisariam ser enriquecidas para justamente o uso da agricultura. Então, eu acho que pesquisa, ciência e tecnologia voltada para esse mineral, que é muito pouco conhecido, é um elemento muito importante a ser atentado nesse planejamento. Clístenes, já que nós temos silício em abundância e somos carentes de fosfato, o silício poderia substituir o fosfato? É uma boa pergunta, Joyce. Veja, não poderemos substituir diretamente, porque cada elemento que nós chamamos de nutriente vegetal, como por exemplo é o caso do fósforo, ele é específico. Então ele não pode ser substituído por nenhum outro. No entanto, o silício pode nos ajudar a diminuir um sério problema que nós temos nos solos tropicais, que é o quê? Os nossos solos são extremamente adsorvedores, fixadores de fósforo. Então, com isso, nós perdemos muito do fósforo que nós aplicamos como fertilizante. Em alguns casos, a gente chega a perder 90% do fósforo por conta dessa força que o solo tem. Alguns solos, especialmente tropicais, aí estamos falando de Goiás, por exemplo. Goiás tem muitos desses solos com alta capacidade de fixação de fósforo. O que é que o silício pode ajudar? O silício pode ajudar diminuindo essa capacidade do solo de fixar o fósforo. Ou seja, com isso nós vamos aumentar a eficiência dos fertilizantes fosfatados, diminuindo então muito os custos que nós temos com fertilizantes fosfatados, que aliás é uma fonte, o fósforo, do qual o país é extremamente dependente. Então nós temos aí uma importação muito alta de fósforo, nos fazendo um país altamente dependente, apesar da forte agricultura, né, altamente dependente da importação de fosfato. Então o silício teria mais esse benefício adicional de diminuir a fixação de fósforo nos nossos solos, aumentando a eficiência desse nutriente para as culturas e, consequentemente, reduzindo os custos de produção. A questão de informação e conhecimento é para difundir essa informação entre os produtores, né? Você colocou há pouco que é de pouco conhecimento essa importância do silício, mas com os estudos, há 20 anos vocês já estão estudando aí esse mineral, quem sabe os produtores possam aí adotar o que nós temos aqui e realmente diminuir o que precisa comprar lá fora. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Para fazer a sua empresa crescer, o primeiro passo é simplificar a gestão. Do computador ao celular, o e-gestor está sempre com você. Controle financeiro, vendas, compras, estoque, relatórios e notas fiscais nunca foram tão simples. Empreender não tem hora e nem lugar, e é por isso que o e-gestor está sempre ao seu lado. E-gestor, gestão simples para crescer. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Professora, no seu livro, Mineração, Maldição ou Dádiva, é uma maldição ou é uma dádiva? Dando um spoiler para quem não conhece, para quem não leu o seu livro. Esse é o dilema, né? Essa é a grande polêmica. Na verdade, a mineração pode ser uma coisa ou outra. A gente vê que... Bom, então, aonde eu me posiciono, né? A grande pergunta. Os organismos multilaterais, eles têm feito muitas pesquisas sobre aonde que a mineração dá certo e por que dá certo, e aonde ela dá errada. Então, um elemento que talvez faça a diferença de tudo isso é o que eles chamam de governança, a boa governança pública. E a boa governança pública, ela tem que atentar a algumas características da mineração, por exemplo, a mineração tem rigidez locacional, a jazida está aonde ela está
e não aonde o produtor escolhe que ela esteja. E às vezes ela está num território que é especialmente protegido, num território que às vezes é sensível, que tem outros tipos de uso e ocupação. A mineração, ela, às vezes, ela requer equipamentos pesados, ela é intensiva em capital, e ela tem uma vida útil datada. Quando esgotar, dependendo da escala de produção, ela vai se esgotar. Então, a política pública ela tem que atentar, por exemplo, para se planejar enquanto tem a jazida, e criar formas alternativas que vão substituir quando aquela riqueza se esgote. Ela tem que pensar como envolver a mão de obra, já que muitas vezes quando a atividade é capital intensiva, você vai ter uma chamada muito grande de pessoas com interesse em trabalhar naquela área, mas aquela área não vai absorver todo mundo. Então, a política pública tem que induzir outras atividades e também atentar para o território, né? Focar políticas territoriais, e tudo isso dentro de projetos, de planos, de ações público-privada, atentando desde o planejamento da mina até o encerramento da mina, que para evitar a questão das barragens, a questão do descomissionamento da área no pós-mineração. Então, para que a mineração de fato seja uma bênção, que permita trazer investimentos, gerar emprego, gerar renda no território, é preciso planejar. Planejar a empresa junto com a política pública para atentar para essas características que podem conduzir para um grande benefício, ou, se elas não forem muito bem atentadas, elas podem gerar danos, como a gente viu aí no rompimento das barragens e outros problemas que ela gera. Clístenes, eu acho que a resposta da professora explica bem o porquê que o Brasil é tão dependente, né, de fertilizantes. Nós somos o terceiro maior produtor aí, praticamente de minérios, temos toda essa riqueza, mas se a gente não tem essa estrutura para poder usar, a dádiva realmente vira maldição, né? É verdade. Muito bem colocado pela professora Maria Amélia, e também com a sua última afirmação, né, da nossa dependência novamente externa, né? Então, relembrando, nós temos uma dependência aí de mais de 90% dos fertilizantes, e isso é algo terrível para a agricultura, uma potência aí, um dos maiores produtores mundiais de alimentos, né? Por isso que algumas vezes, nesse aspecto, o Brasil tem sido chamado de um gigante de pés de barro, como alguém já disse, né? Porque somos uma grande agricultura, uma potência do agro, mas, no entanto, muito dependente de um insumo essencial, que são os fertilizantes. Então, é fundamental que hajam mais ações direcionadas a melhorar a nossa produção, especialmente exploração mineral, por exemplo, para aumentarmos a exploração de jazidas, aumentarmos a produção de alguns fertilizantes, nesse caso potássio, fósforo, que são diretamente explorados de jazida. Nitrogênio é um grande problema para a gente também, porque nos falta o oxigênio, o nitrogênio está no ar. Está no ar. É daí que nós pegamos o nitrogênio para a fabricação de fertilizante. Mas para isso nós precisamos de gás natural, o que é uma grande limitação para o país ainda. Nós não produzimos gás natural em quantidade suficiente para produzir os fertilizantes nitrogenados. Então, certamente esse é um caminho importante que a gente tem que trilhar e que o Brasil tem começado a fazer, porque hoje nós temos um Plano Nacional de Fertilizantes que estuda basicamente isso e investe basicamente nisso, né? Aumentar a nossa capacidade de produção e a nossa tecnologia para a produção desses fertilizantes. Então, essa é uma etapa importantíssima, uma das mais importantes para o agronegócio que nós temos, é superar as dificuldades que nós temos na produção de fertilizantes. Eu acho que se o agro conseguir vencer esse desafio, né, já cresceu muito, continua crescendo, acho que esse é o principal desafio mesmo aí que falta vencer. Professora, Cristalina é conhecida como a capital mundial do cristal. Ela possui aí a grande jazida de cristal, que se estende por mais de 40 quilômetros, com profundidade de até 100 metros. Ali tem a pedra do Chapéu do Sol. 500 toneladas, é isso mesmo? É considerada um dos maiores achados arqueológicos do mundo? Formada há milhões de anos? Com certeza, né? Esse é aquele dilema da rigidez locacional. Quer dizer, e você está competindo com outras formas de uso e ocupação, por exemplo, o turismo, né? Ela é muito relevante para o turismo. Veja que quando criaram ali o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, existia também toda uma atividade de extração do cristal de rocha, e aqueles garimpeiros, eles se transformaram em guias do parque,
por uma questão de opção do uso do território para fins turísticos e para fins de preservação. Essa discussão, quando nós tivemos aí em Cristalina, ela estava muito presente, inclusive é uma forma de diversificação econômica. Eu acredito que é possível, pela quantidade e qualidade, você compor realmente uma mandala de atividades que podem ter grandes empresas, pequenas empresas, os mineradores artesanais e o grande polo turístico. Isso tudo pode gerar uma sinergia importante. Nesse sentido, Goiás está de parabéns de estar pensando o seu planejamento, de estar pensando, a partir dessa sua riqueza mineral, alternativas de desenvolvimento econômico regional. Pergunte ao especialista, se você tiver alguma pergunta, ao Clístenes, à professora Maria Amélia ou a outro especialista que já passou pelo programa aqui, você vai gravar um vídeo com o celular na horizontal e mandar para a gente. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Clístenes, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigado, Joyce. Foi um prazer estar com você e com a professora Maria Amélia nessa importante discussão para o nosso agronegócio. Professora Maria Amélia, um prazer recebê-la. Eu é que agradeço e parabenizo vocês por estar trazendo esse tema tão novo, né, como ficou muito bem ressaltado aqui. Discutir a questão dos fertilizantes, dos agrominerais, é uma questão de segurança alimentar. A gente foi aqui ressaltado o peso que isso tem na balança comercial brasileira. São bilhões e bilhões de dólares todos os anos para importar. Então, se a gente tem alternativas aqui no Brasil, eu acho que o que precisa do Brasil é a gente investir mais em ciência, tecnologia e inovação, aproximar a academia dos produtores, porque realmente você vai superar essa pecha do gigante de pés de barro e realmente ser um gigante nos pés de rocha, fortalecidos, né? Muito obrigada. O Brasil é o país do agro e nós convidamos você todos os dias aqui. O convite, você já sabe, siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente. Nós queremos fazer desse campeão brasileiro, o agro, uma paixão nacional.